Olá, eu sou o William e nesse vídeo estaremos esclarecendo os principais erros que podem te colocar em uma malha fina. Esclarecendo o que é. O imposto de renda é o tributo federal aplicado de forma anual sobre a renda, ou seja, sobre o que cada brasileiro ganha, seja ele pessoa física ou jurídica. Cair na malha fiscal ou malha fina, como popularmente é chamada, significa que sua declaração de imposto de renda entregue para a Receita Federal apresentou algum tipo de problema. O erro pode ser resultado de um dado preenchido de maneira equivocada, um rendimento que não esteja alinhado com o esperado, ou até mesmo por suspeita de fraude, que já estaria sendo analisado. Informação importante aos contribuintes. Aqueles que tiverem rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2023 são obrigados a declarar o imposto de renda em 2024. Quem estiver obrigado a não enviar a declaração até o fim do prazo legal recebe multa pela falta ou pelo atraso na entrega. Enquanto não enviar a declaração, a pessoa fica com seu CPF na situação pendente de regularização. Como saber se preciso declarar o imposto de renda em 2024? Para o ano de 2024, estão obrigados a declarar o imposto de renda os contribuintes que se enquadram em uma das seguintes situações. 1. Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano anterior a 2023. 2. Receberam rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil. 3. Obtiveram receita bruta na atividade rural em valor acima de R$ 142.798,50. 4. Tiveram a posse ou a propriedade em 31 de dezembro no ano calendário de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima de R$ 300 mil. 5. Isentos de imposto de imóvel residencial, pela aquisição de outro imóvel, dentro de 180 dias. 6. Realizaram operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e similares. 7. Passaram a condição de residente no Brasil, em qualquer mês, e nessa condição se encontravam em 31 de dezembro do ano calendário. Quem não precisa entregar a declaração. O contribuinte não precisa enviar a declaração se a. Não se enquadrar em nenhuma das situações listadas. B. Constar como dependente em declaração de outra pessoa, na qual tenham sido informadas seus rendimentos, bens e direitos se possuir. Teve seus bens e direitos declarados pelo seu cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não seja maior que o limite em 31 de dezembro. Mesmo que não seja obrigada, qualquer pessoa pode enviar a declaração, desde que não conste em outra declaração como dependente. Como exemplo, uma pessoa que não é obrigada, mas teve imposto sobre a renda retido na fonte, pode enviar a declaração para obter a sua restituição. Quem pode ser dependente? 1. Cônjuge ou companheiro com quem o contribuinte tenha filho ou filha viva há mais de 5 anos. 2. Filhos ou enteados de até 21 anos de idade, de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. De até 24 anos. Se ainda estiver cursando o ensino superior ou escola técnica do segundo grau. 3. Irmãos, netos ou bisnetos, sem amparo dos pais de quem o contribuinte detenha a guarda judicial. De até 21 anos, de qualquer idade quando incapacitado física e ou mentalmente para o trabalho. De até 24 anos, se ainda estiver cursando o ensino superior ou escola técnica de segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os seus 21 anos. 4. Pais, avós e bisavós se no calendário tiverem recebido rendimentos, tributáveis ou não, até o limite de isenção. O limite de isenção deve ser calculado pela tabela mensal, ajustado pelo número de meses no caso de declaração de saída definitiva do país. 5. Menor pobre de até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque desde que detenha sua guarda judicial. 6. Tutelados e curatelados absolutamente incapaz do qual o contribuinte seja tutor ou curador. Quem pode declarar em conjunto? Os cônjuges casados, companheiros união estável e dependentes podem declarar em conjunto, ou seja, numa só declaração. Para que seja considerado declarante em conjunto, todos os bens, direitos e rendimentos dessas pessoas devem estar na mesma declaração. Contribuinte titular. Neste caso,
As pessoas declaradas em conjunto não precisam entregar uma declaração somente sua. Quem é considerado residente no Brasil? Considera-se residente no Brasil para fins tributários a pessoa física que resida no Brasil em caráter permanente, brasileiro ou brasileira que adquiriu a condição de não residente no Brasil e retorna ao país com ânimo definitivo, na data de chegada, que se ausente para prestar serviços como assalariado ou assalariada a autarquias ou repartições do governo brasileiro situadas no exterior, que se ausente do Brasil em caráter temporário ou permanente, sem apresentar a comunicação de saída definitiva do país, durante os primeiros 12 meses consecutivos de ausência, que ingresse no Brasil com visto permanente, na data de chegada, que ingresse no Brasil com visto temporário, em situações específicas. Como vou saber quando irei receber a restituição de imposto de renda em 2024? É verdade que os contribuintes que entregam a declaração de imposto de renda mais cedo tendem a receber a restituição antes. No entanto, a Receita Federal estabelece que idosos, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves e professores têm prioridade na fila de recebimento. Uma novidade para este ano é uma regra que beneficia os contribuintes que usam a declaração pré-preenchida e ou optam por receber suas restituições através do Pix com chave CPF. O governo federal divulgou o seguinte calendário de restituições. Primeiro lote, 31 de maio. Segundo lote, 30 de junho. Terceiro lote, 31 de julho. Quarto lote, 31 de agosto. Quinto lote, 29 de setembro. Quando inicia o período de declaração de imposto em 2024, o prazo para entrega das declarações de imposto de renda em 2024 começa em 15 de março e termina no final de maio. No ano de 2023, o prazo para a declaração começou em 7 de março e se prolongou até 31 de maio. A Receita Federal atualiza anualmente o programa utilizado, oferecendo comunicação online e facilidades para os contribuintes. Na versão atual, é possível até usar celulares ou tablets para preencher a declaração, mas esteja ciente que, para usar estes métodos, possui algumas restrições. Confira então os principais erros que podem te colocar em uma malha fina. 1. Erro de digitação. No primeiro momento, a realização da declaração pode parecer uma tarefa complicada, ou se faz necessário o preenchimento de muitas informações. Além disso, existem campos com termos que podem não ser familiares. Consequentemente, algumas pessoas acabam sendo pegas na malha fina, por inserirem dados em campos inadequados ou por cometerem erros de digitação. 2. Omissão de rendimentos. É comum que as pessoas esqueçam de declarar seus investimentos, bens e aplicações. Importante destacar que a Receita possui meios para detectar essas omissões, utilizando informações de corretoras, bancos e cartórios, por exemplo. 3. Informações divergentes. Outra situação bastante comum é a declaração feita pelo contribuinte com valores que não correspondem aos dados fornecidos pelas fontes pagadoras. Portanto, não é útil declarar um valor menor na tentativa de diminuir a renda informada. 4. Falsificar documentos. Produzir ou alterar documentos falsos antes de enviá-los à Receita Federal é uma garantia de ser pego na malha fina. Atualmente, todas as informações estão integradas em sistemas que podem ser acessados durante a verificação da sua declaração. Por isso, quando as informações forem confrontadas, a Receita poderá identificar facilmente qualquer inconsistência na sua declaração. 5. Rendimentos de aluguéis. Todo contribuinte que recebe rendimentos por meio de aluguéis precisa declarar esses valores. Portanto, é um dos aspectos aos quais se deve prestar a devida atenção. Visto isso tudo, você pode estar se perguntando: por qual motivo devemos declarar e onde exatamente esse dinheiro é utilizado? Segundo o Ministério da Fazenda, uma determinada quantidade dos impostos arrecadados é reservado à saúde, educação, programas de transferência de renda, segurança e diversos serviços públicos prestados à população brasileira. Outra parte é destinada a programas de geração de empregos e inclusão social, como plano de reforma agrária, construção de habitação popular e reurbanização de áreas degradadas. Há também uma parcela focada em investimentos de infraestrutura, segurança pública, cultura, esporte, defesa do meio ambiente e estímulo ao desenvolvimento da ciência e tecnologia. Portanto, pagar o imposto de renda
gera dinheiro para a melhoria do nosso país. Exemplo de rendimentos tributáveis. 1. Aluguéis. 2. Resgate de previdência privada. 3. Aposentadorias. 4. Salários. 5. Prestação de serviços. 6. Ações judiciais. 7. Pensões. Exemplos mais recorrentes de rendimentos isentos e não tributáveis. 1. Rendimento da caderneta de poupança. 2. Indenização de seguro por roubo. 3. Seguro-desemprego. 4. Ajuda de custo como alimentação, transporte e uniformes fornecidos pelo empregador. 5. Aposentadoria e pensão recebida por pessoas portadoras de doenças graves. Concluindo o nosso vídeo, solicitamos que você tenha atenção redobrada enquanto estiver fazendo sua declaração. Além disso, verifique todas as informações antes de finalizar o envio dos seus rendimentos. Este foi o nosso vídeo sobre imposto de renda. Nele abordamos diversos assuntos associados à declaração, principalmente a apresentação dos principais erros que podem te colocar numa malha fina e te fazer ter algum problema com a receita. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, gostaríamos de pedir que deixe seu like e se inscreva no canal. Agradecemos por assistir o vídeo até aqui. Forte abraço e até mais!